Pessoal, tudo bem? Vamos aqui mais um dia na leitura do capítulo 18, né? O trabalho continua, os apóstolos rodando, viajando em cidade, pregando a palavra, muitos crendo, mas muitos não querem perder sua posição e começam a incitar o povo contra os apóstolos, não querem aceitar de forma nenhuma e acabam sendo expulsos. Na verdade, eles estão sendo expulsos. Quando não são diretamente expulsos, eles saem corrido, né? Que é ser expulso do mesmo jeito. Foge para não morrer, né? Apanhar. Vamos lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 18. E depois disto, partiu para Atenas. E chegou, aliás, depois disto, partiu Paulo de Atenas, que ele estava em Atenas, explicando que teve toda aquela confusão. E chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Olha aí. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Justo. Está repetida a palavra aqui. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Galho procônsul da Acácia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Aliás, o crime enorme, com razão vos sofreria. Mas, se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmo, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Ou seja, ele está falando, se fosse algum crime, alguma coisa, mas é só palavras que ele está falando. Ele não deu nem crédito. Né? O procônsul aqui, né? Procônsul. Aí não deu nem crédito, mas eu não quero, ele disse, eu não quero ser juiz dessas coisas, não quero nem me meter nisso, tenho muita coisa para me preocupar, isso é coisa de vocês aí, né? Pensou ele. E expulsou-os do tribunal. Então todos os gregos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. E a Galho nada destas coisas o incomodava. Então, o pessoal começou a fazer briga lá, machucaram a pessoa e o cara lá, o principal, não estava nem aí. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Onde ele chegava, ele ia na sinagoga. E rogando-lhes eles que ficassem por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: É-me de todo preciso celebrar a solenidade que vem em Jerusalém, mas querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia.
E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galáxia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acácia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então, essa primeira missão deles, dos apóstolos, era mostrar àquele povo que aquele Jesus que tinha sido morto era o Jesus que está escrito nas Escrituras. Que eles tinham na mente, eles tinham aquele costume de orar 3 vezes ao dia, tem aqueles momentos. Aí tinha a sinagoga no sábado, respeitava a lei, fazia seguia todas aquelas regras. Só que, com tanto tempo, virou uma coisa mecânica. E eles não estavam nem mais enxergando o que estava lendo. Era só um manual de regras. E acabou que a missão principal dos apóstolos era ensinar a eles, principalmente os judeus, né, que eles já tinham a lei de Moisés, eles já tinham os livros dos profetas, que fala o tempo todo profetizando a vinda de Jesus, a morte, do jeito que aconteceu. Tudo isso já estava escrito, daquele jeitinho que aconteceu. Que ele não ia ser aceito no meio do povo, que ele ia padecer, que ele ia ser crucificado. Tudo isso está escrito no livro dos profetas. Aí muitos criam. Mas e alguns até criam, mas eles não queriam perder, né, a posição. E outros não criam de jeito nenhum, coração duro, e faziam de todas as formas para atrapalhar o desenvolvimento desse ensinamento. Mas aí foi quando teve aquela reviravolta que também é para ser a palavra de Deus ser ensinada aos gentios, que eram as pessoas que não eram judeus, que não criam no Deus de Israel da lei de Moisés. Aí chamavam gentios. E foi aberto para todos eles. Então estavam os judeus crendo, uma parte rejeitando, e os gentios que acreditavam em outros deuses estavam crendo. E os gentios que não estavam, que acreditavam em outros deuses, também não estavam se incomodando. O principal aqui, o incômodo, a confusão, a contenda toda, era justamente com o povo de Israel, com os judeus, que viviam debaixo da lei que Deus passou, a lei que Moisés apresentou, que eram os 10 mandamentos, que depois já virou 600 e tantos estatutos. Estava uma coisa absurda. Principalmente esses que não estavam aceitando essa mudança, essa nova doutrina, esse ensinamento que Jesus era o Cristo de Deus, tanto tinha prometido através dos profetas. E também a salvação pela graça, que era muito difícil de aceitar. Os que criam ainda queriam voltar às velhas práticas, né? Que eles seguissem a lei de Moisés. Aí fica complicado, porque é muito difícil quando a pessoa está bitolada a uma coisa que vem uma regra nova para seguir, né? Mas vamos lá, acabou aqui o 18. Amanhã a gente vai ler o 19 e vamos dar seguimento, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.